Irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Vamos ver o verso 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Verso 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, tinham a formosura da safira, mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem, não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como um pau. Capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos exaustos e não temos descanso. Verso 14. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Verso 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecidos e expectantes estão os nossos corações nessa manhã. Queremos te suplicar a assistência e a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender as tuas Escrituras. Obrigado por termos tua palavra aberta diante de nós. Queremos ser ensinados pelo Senhor mesmo. Assim te pedimos que supra-nos e supere todas as nossas debilidades, para que seja o Senhor mesmo quem encontre caminho entre nós e em nós, para falar aos nossos corações, pessoalmente e coletivamente. Assim te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar esses dois últimos passos nessa meditação no livro de Lamentações. E ainda buscaremos, se for possível, examinarmos 3 cenas de devoção no Novo Testamento. São muito lindas. E penso que falam de uma maneira muito íntima aos nossos corações. Então vamos buscar concluir esses 2 capítulos agora, a primeira parte. E então, na sequência ainda desse tempo, vamos buscar examinar as 3 cenas de devoção que falamos. Vamos voltar então ao capítulo 4, verso 1, e darmos esse 4º passo nessa meditação, nesse livro de Lamentações. Já temos visto até aqui vários princípios espirituais de muita importância para nós, amados irmãos. Como dissemos ontem, não há nenhuma distinção de caráter nem de conduta do Deus que se revelou nas páginas do Velho Testamento e do Deus que se revelou nas páginas do Novo Testamento.
O que há diferença é na resposta do povo à revelação de Deus. Por exemplo, quando o povo foi tirado do Egito pelo sangue do Cordeiro, qual era a intenção de Deus quando removeu esse povo de lá? É muito comum que se faça essa distinção, por isso estamos mais uma vez enfatizando isso. O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Isso é bastante equivocado. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito pelo sangue do Cordeiro, olha isso, eles não realizaram uma só obra para que isso fosse feito. Eles foram retirados dali exclusivamente pela graça. Um sangue foi derramado, que não foi o deles. O sangue foi passado na verga das portas. O Senhor foi quem ordenou que aquele cordeiro macho de 1 ano sem defeito fosse preso no 10º dia, imolado no 14º dia. Parte do seu sangue foi ser recolhido nessa bacia. As vergas e os umbrais das portas fossem aspergidos com esse sangue. A carne desse cordeiro fosse comida dentro das casas. Que figura mais linda essa! Eles estivessem preparados naquela noite de profunda aflição no Egito, não é? Houve uma praga anterior aí das trevas, em que havia trevas que se podiam apalpar, segundo o relato bíblico, em toda a terra do Egito. Mas na casa dos filhos de Israel havia luz. Todos tinham luz nas suas habitações. Não é uma coisa maravilhosa? Então, quando aquele sangue foi aspergido nas portas, a carne do cordeiro foi comida, eles deveriam ter sandália nos pés, vestidos prontos, cingidos para a caminhada, cajado na mão, porque iriam fazer desde aquela madrugada uma jornada. Absolutamente pela graça de Deus. Ou será que há algo aqui de obra humana em todo esse trabalho? O Senhor estendeu o seu braço forte e livrou o seu povo do Egito. Depois que eles passam o Mar Vermelho, em Êxodo 19, texto que talvez você também conheça, é dito assim, o Senhor falando por Moisés: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como com asas de águias eu vos cheguei a mim. Eu vos cheguei a mim. Eles nada poderiam fazer ali, eram escravos no Egito. Então ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes, olha isso, a minha voz, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora, especialmente esse verso que eu vou citar aqui, isso é Êxodo 19, a partir do verso 3, se você quiser conferir. Ele vai seguir assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Presta atenção. Todo o povo, um reino de sacerdotes. Então qual era a intenção de Deus? Eles foram redimidos pelo precioso sangue e toda a nação seria um reino sacerdotal para o Senhor e para o testemunho do Senhor. Essa é a intenção de Deus. Está claramente declarado em Êxodo 19. Mas o que aconteceu? Para resumir a história, eles tiveram uma jornada de murmuração no deserto e o Senhor foi forçado, podemos assim dizer, porque Ele não trata o seu povo como marionetes. Nós somos responsáveis, fomos criados como seres responsáveis diante do Senhor. Assim será, inclusive, quando todos os homens e mulheres estiverem diante do Senhor no dia final. Então, o Senhor foi, entre aspas, forçado a fazer algo por causa da falta de reação adequada do povo. O que ele fez? Quando Moisés desce do monte com aquelas tábuas e o povo estava numa festa inadequada no pé do monte, adorando o bezerro de ouro, Moisés quebra aquelas tábuas e ele diz assim: quem é pelo Senhor, venha para cá, ajunte-se aqui. Então o texto bíblico vai dizer: e se juntaram a ele a tribo de Levi. E foi ali que a tribo de Levi foi separada como uma tribo sacerdotal. Mas qual era a intenção de Deus? Era ter uma tribo sacerdotal? Não. Era ter um reino sacerdotal. Então, meus irmãos, vocês veem que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? O mesmo Deus da graça,
o mesmo Deus da verdade, o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus que estende o seu braço e busca o seu povo, o mesmo Deus que provê tudo para o seu povo, mas que trata, seja nos tempos do Velho Testamento, seja no tempo do Novo Testamento, Ele nos trata conforme nossas respostas a Ele. Então vamos agora para o Novo Testamento. O que diz o livro de Hebreus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E cita exatamente a experiência do povo no deserto, como que dizendo, é o mesmo Deus, que trata nos mesmos princípios. 3 vezes em Hebreus 3 e Hebreus 4, há uma citação desse Salmo 95, que acabamos de citar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes em Hebreus 3 e 4. Por que citar 3 vezes? Não bastaria uma vez? Porque ele vai citar etapas da experiência de Deus com o seu povo, o povo da aliança no Velho Testamento, e vai repetir essa ênfase. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Não foi com Josué, não foi com Davi que Deus proveu descanso. Você se lembra de Hebreus 3 e 4? Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo. Qual exemplo? O povo no deserto. O mesmo exemplo de desobediência. E o autor ainda vai dizer, eles não puderam entrar no descanso, a primeira geração que morreu no deserto, não é? A segunda foi a que entrou. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a mesma incredulidade lá é trazida aqui para os tempos do Novo Testamento, para a nossa história como povo da nova aliança de Deus, como uma exortação. E dizendo, da mesma maneira, nós temos a responsabilidade de ouvirmos o Senhor e respondermos a Ele, não endurecermos o nosso coração. Exortai-vos, Hebreus 3, verso 12. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós quem? Nós, a igreja de Deus, os hebreus cristãos, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, é muito importante termos isso dentro de nós. Do contrário, nós não teríamos finalidade de examinar o Velho Testamento. Nós diríamos, não, são 39 livros passados, acabou, os profetas, a lei, aquele tempo, não é? Ontem nós nos lembramos de Romanos 15, que diz assim, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras, veja, consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, foi isso basicamente o que compartilhamos ontem e falamos sobre os 6 retornos essenciais para que o testemunho do Senhor entre nós seja recuperado com beleza, recuperado com vigor, recuperado com alegria. Vários irmãos aqui, quando fizeram a abertura das reuniões, destacaram essa nota, que também destaquei no primeiro dia, né? A nota da Epístola de Paulo aos Filipenses. Esse alegrai-vos sempre no Senhor, esse aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Senhor mesmo é a única e suficiente fonte da nossa alegria. Uma serva do Senhor do século passado disse assim, olha que colocação maravilhosa, nós cristãos não temos alegria, é a alegria que nos tem. Não é maravilhoso? Porque a alegria não é um sentimento, não é uma questão passageira, não é porque eu realizei isso ou alcancei aquilo que então eu tenho alegria. Sim, isso ocorre como um sentimento, lógico, nós não somos robôs, não é? Nós temos alegria em circunstâncias, nós temos alegria em eventos, obviamente, em fatos, mas essa alegria é sentimento. Agora, no que concerne a nossa relação com o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós não temos alegria. É a alegria que é Ele que nos tem. Por isso Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado. Quem tem alegria em ser humilhado? Ele diz, eu sei ser humilhado. Quando nós somos humilhados, qual é a tendência de todos nós? É nos deprimirmos, né? Ele disse, eu sei ser humilhado.
Então ele vai para o outro polo e diz: eu sei ser honrado. O que acontece conosco quando nós somos honrados de alguma maneira? Quando alguém chega e diz: oh, mas como você é bonito, ou como você é inteligente, ou como você tem os seus olhos tão lindos, como você se veste bem, não é? Como Deus tem usado você. Qual é a tendência? Soberba, vaidades. Paulo diz: eu sei ser humilhado e eu sei ser honrado. Eu sei ter abundância. Qual a tentação quando nós temos abundância? A autossuficiência, não é? Eu tenho. Eu sei ter, ele diz, escassez. O que acontece quando nós temos escassez? Qual a tendência? Murmurar. Então ele diz: eu sei ter abundância e eu sei ter escassez. Por quê? Porque tudo eu posso. O que eu posso? Posso ser humilhado e posso ser honrado. Posso ter abundância e posso ter escassez. Paulo está dizendo: na minha história, na minha experiência, não faz diferença. Isso está em Filipenses 4, versos de 11 a 13, se você quiser conferir. Então ele vai dizer: tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Então, vamos dar um passo mais naquilo que concluímos na reunião anterior. Verso 4, irmãos, nós temos um avanço naquilo que precisamos aprender nesse precioso livro das Lamentações. Nós temos 3 vezes essa expressão que já citamos para os irmãos, que denota o assombro por causa da perda da glória do testemunho do Senhor entre o seu povo. Então ele diz: como, Lamentações 4:1, como se escureceu o ouro. E veja, em cada frase dessa você tem um ponto de exclamação na frente, né? Um espanto, um assombro. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Que ouro refinado é esse? A glória de Deus sobre Jerusalém, a cidade de Deus. E finalmente, como estão espalhadas as pedras do santuário. Você está vendo o quanto a cidade foi arrasada? Com esse sítio, Nabucodonosor sitiou a cidade por anos e finalmente a destruiu. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Se nós temos compreendido bem, como também falávamos ontem, o estado geral do cristianismo atual, como esse verso se aplica, meus amados irmãos. Quantas e quantas e quantas divisões, facções, denominações há entre o povo de Deus? Será que seria para ser assim? Ou será que aquele clamor do Salmo 133 é que deveria ser a nossa realidade? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, sem bandeiras próprias, não é? Sem os ismos, tantos ismos, ismo aqui e ismo ali, não é? Facções, divisões. Como estão espalhadas, de novo essa frase, as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Pedro diz assim na sua epístola: Cristo é a pedra que vive, e vós também sois pedras vivas, para serem edificados juntos uma casa, não muitas casas, uma casa espiritual, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Cada pedra viva do templo de Deus, todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, não importa onde eles estejam, nós fomos chamados com um único chamamento, de sermos uma única casa espiritual. Sabe, meus irmãos, eu conheço já por convívio de tantos anos com irmãos aqui, que a história dos irmãos aqui não é diferente da história de tantos outros. O Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, tem pingado algo apenas, tanto ainda falta a todos nós, mas Ele tem, por sua bondade, pingado algo do seu colírio nos nossos olhos, e nós temos entendido que o caminho do Senhor não são as facções, que o caminho do Senhor é um único testemunho. Se outros têm tido convicções diferentes, eles são responsáveis diante do Senhor.
O nosso coração é um coração aberto para essa única realidade, que é a única realidade que o Senhor, Deus em Cristo, pelo Espírito, apresentou a nós. Aqueles que creem no Senhor, verdadeiramente, genuinamente, são pedras do santuário. E essas pedras são habitadas pelo Espírito Santo, do contrário não seriam pedras. Efésios capítulo 1, verso 13 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Senão não seríamos pedras vivas. Agora, qual a responsabilidade dessas pedras vivas? Serem edificadas juntas. Então que o nosso coração se mantenha claro com relação a esse chamamento, para que nós saibamos viver, servir, amar, conviver, relacionarmos com todos os nossos irmãos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus. No contrário, qual seria a nossa história? Não seria diferente de nenhum mais. Nós seríamos mais uma facção. Você lembra que Paulo, em Gálatas 5, quando ele menciona as obras da carne, literalmente, confira o seu texto, Gálatas 5, ele vai dizer: as obras da carne são, ele cita uma lista lá, entre elas está facções. Literalmente, a palavra já explicita tudo que está no termo original grego, mas a outra possibilidade para a tradução dessa palavra, nós a conhecemos muito bem: denominações, facções. Paulo, quando escreve a carta para os Coríntios, ele não fala sobre isso? Eu fui informado pelos da casa de Cloé que há facções entre vós. Uns dizem: eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas, eu prefiro aquele outro, aquele outro, aquele outro. E os que diziam: eu sou de Cristo. Não, vocês são de Paulo, vocês são de Apolo, vocês estão errados, nós somos de Cristo. Nós, esse grupo. E eles também estavam errados ao dizer isso, né? Eles não deveriam dizer: eu sou de Cristo. Eu, esse grupo aqui. Eles deveriam dizer: nós somos de Cristo. Vocês não são de Paulo, porque Paulo não tem igreja. Vocês não são de Pedro, porque Pedro não tem igreja. Nós todos somos do único que tem igreja, o nosso Senhor Jesus. Então nós somos de Cristo. Então, irmãos, que isso seja muito, muito claro para os nossos corações. Por que estamos dizendo tudo isso? Por causa dessa frase do capítulo 4, última frase: como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Na sequência, o verso 7 que nós já lemos, vamos extrair alguma coisa que nos interessa muito também dele. A versão revista e atualizada, que creio que é a maioria que os irmãos têm nas suas mãos, diz assim: os seus príncipes eram mais alvos do que a neve e mais brancos do que o leite. A palavra no original hebraico é Nazir, e a palavra para Nazir, traduzida para o nosso português, é Nazireu. Então, literalmente, é a esses que o texto está se referindo. E deveria ser exatamente traduzido assim. Há versões aqui que traduzem Nazireu, não é assim? Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve. Bem, o que era um nazireu? O nazireu era alguém que não nasceu na tribo de Levi, porque o que nasceu lá fazia parte da tribo sacerdotal, mas ele então seria entregue para o serviço do Senhor e consagrado ao serviço do Senhor desde criança pelos seus pais, ou ele mesmo se consagraria voluntariamente para o serviço do Senhor. Essa chamada lei do nazireado, ela está lá no livro de Números, no capítulo 6, a lei do nazireado. Sansão foi um nazireu, por exemplo. Samuel foi outro nazireu, um nazireu maravilhoso, fez uma mudança de era no povo, no meio do povo de Israel. Samuel, para citar o exemplo de 2 nazireus. Então, o que esse texto tem a nos ajudar? Mesmo, mais uma vez, durante o período do trato de Deus com o povo do Velho Testamento, a intenção de Deus não foi alterada.
Embora houvesse uma tribo sacerdotal, digamos, essa era a porta da frente, a porta principal, tribo de Levi, por causa do motivo que nós já citamos, porque os outros se corromperam no deserto. E Moisés lançou aquela pergunta: quem é pelo Senhor? Junte-se aqui. E se ajuntaram a ele, a tribo de Levi, né? Agora, essa era a porta principal, então, do serviço, Levi, mas graças ao Senhor, uma porta lateral foi mantida aberta. Compreendeu? Para que nazireus voluntariamente se consagrassem ao serviço do Senhor. Porque nosso Deus é o mesmo Deus. A intenção dele é a mesma intenção. Então o voto do nazireado fala do quê? Para resumir em uma palavra: a absoluta consagração. Agora, há um texto no livro de Amós, vamos lá por favor juntos, muito significativo para nos ajudar nesse assunto do nazireado. Amós capítulo 3, capítulo 2, verso 11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Graças ao Senhor, Ele nunca deixou de falar, de tratar com o seu povo através dos profetas. Qual a nota principal do ministério profético? Chamar o povo ao arrependimento, retornar para o Senhor. Então, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Por que essa pergunta? O Senhor está dizendo: eu não tenho sido fiel com vocês? Dentre os vossos filhos, isso marcou toda a história do povo de Deus com ele. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e eles não deixaram de vos falar, eles não deixaram de tocar a trombeta entre vós. E dentre os vossos jovens suscitei nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Agora olha o próximo verso. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho. Se você ler lá no número 6, o voto do nazireado, você vai ver que o nazireu não deveria passar navalha sobre sua cabeça. Lembre-se de Sansão, ele não deveria beber bebida forte, ele não deveria tocar um cadáver, um corpo morto. Tudo isso tem uma tipologia muito, muito interessante, que nós não vamos ter tempo agora para entrar nela. Cada um dos 3 elementos. Então, aos nazireus destes a beber vinho, embriagastes os nazireus. E finalmente, aos profetas ordenastes dizendo: não profetizeis. Por que não profetizeis? Porque eles profetizavam expondo, o que lemos lá em Lamentações 5? Não expuseram a tua maldade para que sejam salvos. Então eles disseram aos profetas: não profetizei, não queremos ouvir essa profecia. Queremos ouvir sobre paz, sobre tudo bem, sobre tudo certo, sobre vamos prosseguir. Foi isso que o povo fez com os nazireus e que fez com os profetas. Então essa tragédia é descrita no livro de Lamentações, capítulo 4, voltando lá, dessa maneira que nós estamos vendo aí. Os seus nazireus eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite, mas agora estão cobertos de fuligem, numa figura simbólica, não é? De que agora eles não tinham mais nenhuma atuação, nenhum significado entre o povo. Irmãos, a que nós temos sido consagrados? Ontem falamos também bastante sobre isso, não é? A que e a quem nós temos sido consagrados? Mais uma questão: por que será que o livro de Amós citou os profetas primeiro e os nazireus depois? Dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Filhos aí, obviamente, se refere a pessoas adultas, os filhos de Israel.
Por isso ele confronta com os jovens. E dentre os vossos jovens nazireus. Uma questão para nós pensarmos. Se no meio do povo do Senhor hoje nós não tivermos profetas, nós não teremos nazireus. Você vai ver esse princípio em Lamentações 5, agora mesmo, novamente, nós vamos chegar lá. Se não houver irmãos mais velhos, que sejam para irmãos mais novos, verdadeira inspiração, então nós não teremos mais nazireus. Se o Senhor tardar e não houver mais profetas, então nós teremos uma geração perdida. Não é isso que nós temos visto, de modo geral, de novo, meus amados irmãos, e com tristeza nós temos que admitir. Quais são as referências espirituais que nossos jovens têm tido? Quais são? Certa vez, compartilhando com casais, nós nos lembramos de algo que, pela graça do Senhor, tem sido a história de muitos pais, pela bondade, pela graça de Deus. A coisa que nossos filhos mais carecem de pais cristãos não é nem exatamente disciplina. Disciplina é extremamente necessária, né? Extremamente. Mas é mais que isso. Nossos filhos de pais que amam o Senhor carecem de ver na vida deles e de ter na vida deles vasos que os inspiraram a amar o Senhor, a seguir o Senhor, a se devotarem ao Senhor. A maior nota e herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma nota de amor e devoção ao Senhor Jesus. Essa é a herança deles. Eles podem ter nada, materialmente falando, e tenham que cavar aí o próprio caminho com colher, porque o Senhor estará com eles, porque o Senhor os proverá, porque o Senhor lhes cuidará. A única e maior herança que nós temos a deixar para os nossos filhos, repetindo, é uma herança de amor e devoção ao nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, essa relação profetas e jovens é de muito significado para nós. Se não houver profetas, não haverá nazireus. Agora, o que é um profeta? De modo geral falando, queridos irmãos, todos somos profetas. Porque nós somos chamados para falar a palavra do Senhor. Profecia, esse termo na língua original significa falar por outro. Esse é um profeta, fala por outro. O que é que nós falamos? Efésios 4, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe, esse termo lá, significa algo que tem um mau cheiro, como um peixe podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim, unicamente, a que for boa, para edificação e transmita graça aos que ouvem. Profecia. Capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, vexame, vergonha, opróbrio. Olha para o nosso opróbrio. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Para concluir essa ênfase nesse livro de Lamentações, essas notas que temos recolhido desde o primeiro dia, abra, por favor, no Salmo 80. Vamos ler alguns versos aqui e concluímos essas notas sobre o livro de Lamentações e vamos buscar examinar no tempo que nos resta aquelas cenas que citamos de devoção no Novo Testamento. 3 cenas. Salmo 80. Veja o cabeçalho desse salmo, que também faz parte do texto inspirado. Não essa observação que está aí em negrito,
na maioria das Bíblias. Isso não faz parte do texto inspirado, mas o cabeçalho dos salmos todos, sim, fazem parte. Então diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Se você examinar essa expressão no hebraico original, você vai ver, há inclusive traduções que fazem isso. Ao invés de colocarem os lírios, colocam as trombetas. Você sabe que o lírio tem exatamente esse formato, não é? Você já viu um lírio? Ele tem exatamente o formato da boca de uma trombeta. Então, há exegetas que fazem a tradução dessa palavra hebraica não como lírios, mas como trombetas. Então, na sequência diz, testemunho de Asaf. Presta atenção nessa palavra. Testemunho de Asaf. A ênfase que temos dado desde o primeiro tempo que estivemos juntos é a recuperação do testemunho do Senhor. Não é isso? O tema desse tempo que temos tido. Olha o que esse salmo diz, como ele é precioso. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Um dos últimos textos que lemos ontem à noite foi 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Qual é a oração desse salmo? Mostra o teu esplendor. Meus irmãos, sem a contemplação das belezas do nosso Senhor Jesus, especialmente nas Escrituras, que é a palavra inspirada de Deus, mas não somente nelas, através de livros espirituais, de irmãos que realmente nos ajudam, porque conheceram profundamente ao Senhor. Nós temos uma história de 2000 anos, a história da igreja. Nós temos um poço profundo no qual nós bebemos e nos descedentamos. Graças a Deus por isso, servos e servas que andaram de maneira clara, com visão espiritual, com maturidade espiritual e que servem de tanta inspiração para nós, mesmo depois de já terem partido para o Senhor, não é? Então, mostra o teu esplendor. A única fonte baseada na qual nós somos realmente transformados é vermos a beleza do nosso Senhor Jesus, especialmente nas Escrituras. Mostra teu esplendor perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Agora veja, 3 vezes nesse salmo nós vamos encontrar esse verso 3, repetido de formas quase idênticas. O primeiro então está aqui, olha, restaura-nos. Primeiro o clamor foi, mostra o teu esplendor. A ideia é, mostra teu rosto, mostra a tua face, mostra a tua beleza, mostra o teu semblante. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Mostra teu esplendor, verso 3 agora, restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto, está vendo? E seremos salvos. Verso 7, segunda vez, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E finalmente, veja o verso 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Não há como Asaf dar um testemunho mais claro de qual é o caminho da restauração do testemunho do Senhor, não é? Qual é o caminho para o testemunho do Senhor ser restaurado em glória, beleza, vigor entre nós? Mostra o teu esplendor. Faze resplandecer o teu rosto. Vamos guardar isso em nossos corações, meus amados irmãos. Agora, voltemos ao verso 14 desse mesmo salmo, por favor. Olhe isso. Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha.
Protege o que a tua mão direita plantou, e o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada de fogo, está decepada, perecem pela repreensão do teu rosto. Um quadro muito semelhante ao quadro de Lamentações, não é? Agora, veja o verso 17. Seja tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim nós não nos apartaremos de ti. Literalmente, esse verso é assim. E assim como, se nos visitares, verso 14, se o teu rosto resplandecer sobre nós, se mostrares o teu esplendor, verso 1, esse é o contexto do Salmo, né? Então, nós não mais viraremos as costas para ti. Literalmente, é o sentido desse termo, apartaremos de ti. Nós não mais viraremos as costas para ti. Vivifica-nos, guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Então ele faz esse clamor final no verso 19: restaura-nos, Senhor dos exércitos. Então nós abordamos esse salmo basicamente com uma única finalidade: o caminho da restauração, da beleza, do vigor, da glória, da alegria, do testemunho do Senhor entre nós. Só tem uma causa, uma fonte: mostra o teu esplendor. A nossa oração é aquela de Efésios capítulo 1. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Então, queridos irmãos, assim nós encerramos essas notas sobre o livro de Lamentações. Agora, por favor, abramos juntos, nesse restante de tempo que temos, o Evangelho de Lucas. E vamos examinar concisamente, é só o que podemos fazer, mas confiamos que o Senhor irá nos ajudar nisso. Lucas capítulo 7. E vamos examinar algumas cenas de devoção. Estávamos falando sobre os nazireus, né? A devoção, e ontem também falamos muito sobre devoção, o significado da devoção na nossa jornada com o Senhor e como ela é o pilar da nossa relação com o Senhor. Se não há devoção, para o que mais serve as outras coisas? Os fariseus oravam e oravam muito, os fariseus davam dízimo até de coisas que não precisavam. O Senhor não ordenou nas páginas do Velho Testamento que dízimos de ervas fossem dados. Eles davam dízimo até de ervas, de hortelã, de cominho, como nosso Senhor falou. O Senhor diz: vocês se preocupam em dizimar, dar dízimo até de hortelã. Isso nem foi ordenado pela lei, mas vocês esquecem os princípios mais importantes da lei: a misericórdia, o juízo, não é? Então, de que valeriam as nossas práticas sem devoção? Nada. Não tem valor aos olhos do Senhor, não significam nada, nem para Ele, nem para nós. Então, há 3 cenas aqui, nesses capítulos de Lucas, a partir do capítulo 7, que são muito especiais e preciosas para nós. Vamos ler a primeira. Lucas 7, verso 36. Capítulo 7, verso 36. Aqui está um deles, olha, um fariseu. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, por que essa ênfase pecadora? Porque a ideia clara é que essa mulher era uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, por favor observe cada detalhe aí, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento.
Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Então veja, ele não falou nada em voz alta. Ele está pensando consigo mesmo. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Algumas coisas importantes aqui, resumidamente. Não podemos afirmar, porque o texto não diz, mas é provável que de alguma maneira já tenha havido um encontro anterior do Senhor com esta mulher, porque ela sabia quem estava na casa do fariseu e tomou uma atitude deliberada que, segundo o contexto da época, é completamente indecoroso. Essa é a primeira coisa para nós observarmos, para que vejamos o coração dessa mulher. Uma atitude totalmente indecorosa. Primeiro, na casa do fariseu, assim como em qualquer outra onde houvesse um jantar de homens, nunca entraria uma mulher. Nunca, por motivo nenhum. Quando esses jantares eram arranjados, no centro da sala do banquete, a mesa central era a mesa do proprietário da casa, que fez o convite, do anfitrião e do seu convidado principal. Então nós estamos seguros que nessa mesa do centro estava o fariseu Simão e Jesus, e talvez mais algumas pessoas rodeando essa mesa. E as outras mesas eram colocadas ao redor, com todos os convidados. Assim que era. Essa mulher irrompeu pela porta. Ela tinha, segundo a história, ela tinha certamente os seus cabelos presos, porque assim elas circulavam pela rua, os cabelos enrolados e presos. Ela entra por essa porta, coisa que ela nunca poderia fazer, como que mirando diretamente aquela mesa central, porque ela sabe quem está lá. Então ela vai diretamente aos pés de Jesus, já que eles não se assentavam em cadeiras, eles se assentavam em mesas baixas e tinham suas pernas dobradas, inclinadas para trás e debruçados na mesa, e assim comiam. Então ela foi diretamente para aquele homem que estava lá, que era o centro da atração dela, nosso Senhor Jesus, e ela fez o que o texto diz. Então nós podemos imaginar todo o quadro. Ela toma esse bálsamo que ela levava, que é um pequeno tesouro. Não confunda a cena desta mulher com a cena de Maria de Betânia. Não é a mesma mulher, definitivamente. Maria de Betânia é uma outra história, no lar de Betânia. Embora a atitude seja semelhante, mas também não é idêntica. Então essa mulher se aproxima dos pés do Senhor, ela solta esses cabelos, ela toma esse bálsamo e primeiro ela, chorando aos pés do Senhor, ela lava os seus pés com as suas lágrimas. O anfitrião deveria ter lavado, ou não ele, mas uma criada, deveria ter lavado os pés do Senhor Jesus para que ele fosse recebido nesse jantar, porque é assim que era feito. Você se lembra do lava-pés, que o nosso Senhor mesmo lavou os pés dos seus discípulos? Então isso deveria ter sido feito para com o Senhor e não foi feito.
Então nós sabemos que esse anfitrião, esse fariseu, o Simão, ele chamou o Senhor Jesus, o convidou para sua casa com uma intenção impura. Ele queria humilhar o nosso Senhor Jesus. Ele queria de alguma maneira provar que aquele homem é um nada, que ele é um falso profeta. Por que sabemos? Nós lemos o texto. Então essa mulher rega os seus pés com as suas lágrimas, lava os seus pés, ela derrama o seu bálsamo sobre os seus pés, ela solta os seus cabelos e usa os cabelos como uma toalha. Muito interessante que Paulo ensina em Coríntios 11, que essa cobertura natural da mulher, o cabelo, é como uma glória para ela. É um ensino claro de Coríntios 11, quando ele fala sobre a cobertura da cabeça. Então, o cabelo da mulher é uma expressão de glória, segundo 1 Coríntios, capítulo 11. Então, quando ela toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, figuradamente, ela está depositando aquilo que é sua glória aos pés do nosso Senhor Jesus. E depois de enxugá-los, ela unge, ela unta os pés do Senhor com o óleo. E segundo o texto, ela não cessa de lhe beijar os pés. Ela não dá um beijo nos seus pés. Ela não cessa de lhe beijar os pés. Agora essa é a primeira personagem. O segundo personagem é o Simão. Ele está sentado na mesa e olhando toda essa cena. Então ele pensa consigo mesmo o quê? Sem abrir sua boca. Ele diz assim: se este homem fosse um profeta, ele nunca permitiria isso. Porque essa mulher é totalmente indigna. Ele saberia quem é essa mulher. E ele saberia quem é que está tocando a ele. Sem palavras, ele só pensou. Então nosso Senhor pronuncia essa maravilhosa parábola. E graças a Deus nós temos essa cena de devoção aqui. E que o nosso coração seja como o dessa mulher e não o do fariseu. Então ele pensa consigo mesmo aquilo que nós já falamos, e o Senhor, sabendo o que ocorria no seu coração, ele vai propor essa parábola. Ele vai dizer: um certo credor tinha 2 devedores. Tão claro, não é? Mas o fariseu não compreende. O Senhor está usando uma figura para dizer: você é um devedor e ela também é uma devedora. Não há nenhuma diferença entre vocês. São 2 devedores e nenhum dos 2 tem como pagar. Que coisa importante, meus amados irmãos. Embora um deva 500 e o outro deva 50, por que será que o Senhor colocou essa diferença? Será que tem algum sentido? Parece tão claro, não é? Quando externamente se olha a vida dessa mulher, diz: ela é uma grande pecadora. Ela deve 500 denários. Mas quem olha a vida de um fariseu diz: não, esse aí pode até ter falhas, mas a dívida dele é pequena. É um bom homem, é um fariseu. Conhece passagens das Escrituras de cor. Ele dá dízimo até da hortelã do quintal dele. Mas o Senhor vai dizer: ele também é um devedor. Embora externamente falando, parece que é um devedor só de 50, mas ele não tem com que pagar. Então, se deve 50 ou se deve 500, não interessa. Não tem recursos para se pagar, nem 50 e nem 500. Então, o Senhor propõe essa parábola e diz que o credor perdoou a ambos. E ele faz uma pergunta para Simão: qual destes amará o seu credor mais? Eu não sei como você imagina quando lê esse texto. Sabe como eu imagino? Não está aqui. Então, por favor, só considere como uma imaginação. Imagino que o fariseu pensou assim: mas esse homem realmente não é profeta coisa nenhuma. Ele está fazendo a pergunta mais óbvia que existe. É claro que aquele que foi perdoado mais vai amar mais. Então você vê que o texto diz assim: suponho que tenha sido aquele a quem mais perdoou. Como dizendo: faça uma pergunta mais difícil, porque essa é muito óbvia, né? Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E nosso Senhor, na sua humildade, na sua mansidão, diz assim: julgaste bem. Mas agora a próxima frase, irmão, é que atinge o coração do fariseu como uma espada.
porque até aqui ele não entendeu nada. Mas agora o Senhor diz assim, como que apontando: vês essa mulher? Agora está ficando mais claro para ele. Ela deve 500 denários. Você deve 50 denários. E nenhum de vocês dois tem como me pagar. E quando eu entrei em tua casa, você não me deu água para os pés. E ela, com lágrimas, lavou meus pés. Você não me deu óleo para a cabeça, mas ela, com bálsamo, unta os pés cansados. Você não me deu ósculo, mas desde que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Meus amados irmãos, as Escrituras escrevem 3 tipos de beijo. O livro de Cantares diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então esse beija-me com os beijos de tua boca fala de beijo de intimidade. Intimidade conjugal em particular, que é o caso do livro de Cantares. O segundo beijo é o beijo de devoção, beijo nos pés, esse que estamos vendo aí, beijo de devoção. Imagine beijar os pés. E o terceiro beijo é o beijo que Judas deu no rosto do nosso Senhor Jesus. É o beijo de infidelidade, é o beijo de traição. Então nosso Senhor Jesus vai dizer: desde que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. E aí ele conclui assim: aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Toda essa atitude que ela tomou em direção a mim tem uma única causa. Ela sabe quem ela é e ela sabe quem eu sou. Meus irmãos, toda a fonte da nossa devoção ao Senhor está aí. Nós sabemos, por um lado, quem Ele é, e por outro lado, quem nós somos. Mesmo que nós tenhamos sido, como é o caso de tantos aqui, o meu também, pela graça de Deus, criados em um lar cristão, por pais que amaram o Senhor, e que foram bons exemplos de devoção nas nossas vidas, e de amor ao Senhor, e de entrega à obra do Senhor, ao serviço do Senhor. Mesmo que nossa vida tenha sido tão correta, não tenhamos nos envolvido com droga, com bebida, com relacionamentos inadequados, uma vida mais retilínea, até que um dia a mesma graça nos encontrou e deixou claro para nós o quê? Que nós podíamos ser, sim, devedores de 50 denários, não 500. Não vivemos uma vida devassa, imoral, perdida, né? Mas ainda assim, somos devedores. E não temos com o que pagar. E Ele perdoou a nossa dívida. Então, meus amados irmãos, que história maravilhosa de devoção é essa? Qual é a avaliação que nós temos sobre nosso Senhor Jesus e sobre nós? Qual é o elemento que mais retém os ímpios de receberem o Senhor Jesus? Me responda, qual é? O nome dele é justiça própria. Justiça própria. Saulo de Tarso era cheio de justiça própria. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Quanto aos da minha idade, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos mestres na época. Quanto aos da minha idade, eu me avantajava a todos.
Filipenses capítulo 3. Você viu que tipo de menino ele foi? Que tipo de adolescente ele foi? Que tipo de jovem ele foi? Saulo de Tarso. Entre aspas, impecável. Não é? Mas o que ele tem a dizer? O que para mim era lucro, isso considerei como perda. E considero todas as coisas como um esterco. Esterco. Para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Isso é o que ele mais tinha. O que ele mais tinha. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. A justiça que vem da fé. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Nunca viveremos uma vida de devoção ao nosso Senhor Jesus, sem que esse seja o fundamento da nossa devoção. Quem Ele é, quem nós somos. A quem pouco se perdoa, pouco ama. A quem muito se perdoa, muito ama. Mas sabe, irmãos, mesmo aqueles, como temos citado, Saulo está entre eles, e foi o homem que, sem dúvida, conheceu mais da graça do que qualquer outro. Por isso ele é chamado apóstolo da graça, apóstolo Paulo. Ele compreendeu que mesmo ele estando entre aqueles que devia só 50, já que ele foi um homem tão excepcional quanto a lei, né? Ele compreendeu muito bem que ele também não tinha com que pagar. Então ele vai dizer, escrevendo para Timóteo, que quando o Senhor colocou a mão nele como um vaso inútil, o Senhor fez isso para que ele fosse um modelo para todos os que hão de crer no Senhor Jesus para a vida eterna. Modelo do quê? Ele vai dizer, ele manifestou a mim a sua completa longanimidade, misericórdia, porque ele amou um tal como eu. Agora, irmãos, até ser encontrado pelo Senhor Jesus, Paulo se via um devedor de 50 denários. Pense comigo. Mas quando ele foi encontrado pelo Senhor Jesus, ele se viu um devedor de 500 denários. Sabe por quê? Por que concluímos isso? Leia a sua primeira epístola para Timóteo. Ele vai dizer assim, em Filipenses ele disse, eu era isso, eu era aquilo, eu me avantajava, não tinha nenhum jovem como eu fui educado aos pés de Gamaliel, quanto à lei eu era um fariseu, quanto à justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Não é o que ele falou em Filipenses? Mas escrevendo a Timóteo ele disse assim, eu era um blasfemo, um insolente e um perseguidor da igreja. Ele se lembra quando Estevão foi martirizado, Atos 26, Lucas registra. Ele diz, quando Estevão, o teu mártir, estava lá sendo apedrejado, eu concordava com eles e até guardei as suas vestes. Então ele compreendeu que apesar de na sua história pessoal ele ser alguém que era um devedor de 50, quando ele foi encontrado e confrontado pela luz do Senhor, ele viu que ele era um devedor de 500 denários, porque ele perseguiu a igreja de Deus e tocou naquela que é o próprio Senhor. Quem toca nela, toca no próprio Senhor. Então ele diz, eu era um insolente, eu era um blasfemo e um perseguidor da igreja. Mas ele colocou a mão em mim, para que forjasse em mim um vaso da sua misericórdia e um modelo para todos quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Não é maravilhoso, irmãos? Então essa é a primeira cena de devoção. A segunda, para nós avançarmos e podermos concluir. A segunda está logo na sequência em Lucas 8. Vou ler apenas o verso 3, precisamos ir concluindo. Algumas mulheres são citadas aqui, olhe para a sua Bíblia, por favor. Lucas 8, de 1 a 3. Algumas mulheres que serviam o Senhor com seus bens são citadas aqui, e só Lucas faz isso. Essa referência tão especial a essas mulheres que amaram o Senhor e que serviram o Senhor. Entre elas está Maria, chamada Madalena, veja o verso 2, da qual saíram 7 demônios. Lucas 8, 2. Maria Madalena. Queria falar rapidamente um pouco sobre ela.
não vamos poder ir aos textos, então, por favor, apenas me escute. Quando o Senhor expeliu 7 demônios de Maria Madalena, ela se viu tão devedora à graça, ao amor, ao cuidado do Senhor por ela, que ela se tornou essa pessoa descrita aqui em Lucas 8, que seguiu o Senhor e serviu ao Senhor com seus bens. Ela possuía bens. Porque, meus amados irmãos, possivelmente Maria Madalena também teve o mesmo tipo de vida dessa mulher que lemos anteriormente, que é chamada aí de pecadora. E essas mulheres tinham propriedades. Então agora, ela coloca tudo aquilo que ela adquiriu a serviço do nosso Senhor Jesus. Agora, qual é a história final dela? Assim ela caminhou, até que o Senhor foi crucificado, ressuscitou. Então nós temos a primeira aparição do Senhor Jesus ressurreto. A quem foi que ele se manifestou? A Maria Madalena. A pergunta é, por que ele não se manifestou a um dos seus discípulos? Por que não? Porque de maneira tão especial ele se manifestou a Maria Madalena. Então olha a história. Você sabe que ela está ali chorando à beira do túmulo, no jardim. Ela vê que o túmulo foi aberto, o corpo não está ali. Um homem se apresenta ali no jardim do túmulo. Ela pensa ser o jardineiro, não reconhece aquele homem, e esse homem faz uma pergunta para ela. Ele diz: mulher, por que choras? E ela fala: porque tiraram o corpo do meu Senhor daqui, não sei para onde o levaram. Se você sabe quem tirou e para onde o levou, me diga, porque eu o levarei. Você pode imaginar essa cena? Eu o levarei. Porque o desejo dela, de alguma maneira, era manter a sua proximidade com aquele que era o foco da sua devoção e das suas afeições. O que ela falou é quase um absurdo. Eu o levarei como? Eu o levarei para onde? Então, João capítulo 20 vai fazer esse registro. Esse homem, esse que ela pensa ser o jardineiro, é o Senhor ressurreto. Então, por isso, quando ele se dirige a ela, ele diz: mulher, por que choras? Então ela dá essa resposta que eu já citei. Mas agora o jardineiro, entre aspas, vai se dirigir de novo a ela. E agora ele não diz mulher, agora ele diz Maria. Maria. E quando ele diz Maria, os olhos dela são abertos. Sabe o que João mesmo, o evangelista, tem a nos dizer no capítulo 10? Ouça isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e elas me ouvem. Então ele diz Maria. Então os olhos dela são abertos. E lembra-se o que ela diz? João capítulo 20, verso 17. Ela diz Rabone. A palavra Rabone é diferente de Rabi. Rabi significa simplesmente mestre. Mas Rabone significa meu mestre. Meu mestre. Ele era um Rabi para todos, mas para ela ele é Rabone. Meu mestre. Devoção. Devoção. Então, sabe o que o Senhor faz, irmãos? Olha que coisa impressionante. O Senhor concede a ela uma mensagem, uma palavra, para que ela dê aos discípulos. Qual foi a mensagem? Você se lembra? Ele diz assim: não me detenhas, primeiro, antes da mensagem, não me detenhas. Porque ela se lança aos pés do Senhor, não é? Agarra os seus pés, como que não o deixando ir. Ele diz assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos. Esse que ele chama de meus irmãos são seus discípulos, em particular, os seus 11, né? Judas aí já estava fora. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Escute a mensagem que o Senhor deu através dela. Subo para o meu Pai
e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Meus irmãos, essa palavra que ele deu para Maria Madalena é a palavra mais importante de todo o Novo Testamento. Tudo que o Novo Testamento tem para nos dizer é que por meio de Jesus, esse Deus inatingível, intocável, agora é o nosso Deus. E esse que era o Pai, exclusivamente de Jesus, de quem mais que ele era Pai? De ninguém, ele só tem um filho, é o seu filho unigênito, que é um com ele por toda a eternidade. Ele não tem mais nenhum filho, só um filho, o seu unigênito filho. Mas agora, por causa da sua morte redentora, a sua ressurreição, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Então agora ele pode dizer que o meu Pai é o vosso Pai. Meus amados irmãos, essa mensagem domina todo o Novo Testamento. Ele já tinha feito um prenúncio dele quando ele ensinou seus discípulos a orar. Ele disse assim: vós ireis orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas isso nunca seria concretizado, a não ser que o Senhor fosse um grão de trigo que caísse na terra para morrer, para assumir o salário do nosso pecado, para assumir os nossos 500, os nossos 50, os nossos 5 mil, os nossos 50 mil denários de dívida impagável. Suba para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Essa mulher de quem saíram 7 demônios, meus irmãos, ela é uma figura de todos nós. Se a graça de Deus não nos houver alcançado, quem éramos nós? Qual seria o nosso destino? Alguns aqui certamente são capazes de testemunhar que nem estariam vivos hoje, se não fosse a graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Tais eram os descaminhos, a loucura, o extravio. Não é assim? E agora a última cena de devoção para nós terminarmos. Não vamos nem conseguir ler. Está aí na sua Bíblia, você leia. Lucas capítulo 8 mesmo, a partir do verso 26. Só para o seu registro. Eu vou só citar a cena e não vamos poder ler nada. É o endemoninhado Gerazeno, ou Gadareno, de Gadara. Depois você leia o texto. Deixe-me contar a história de devoção aqui para você. Esse homem morava em Gadara. Gadara era uma cidade além do Jordão, na chamada Galiléia dos Gentios. Entre o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, você sabe, não é? Fruto do Rio Jordão que nasce no Hermon. Quando, na caminhada entre o Mar da Galileia, esse lago de água doce, até Gadara, você vai ter um vale profundo assim, como que em V, e dos dois lados dessa encosta haverá túmulos. O cemitério está aí, nesse lugar. E então se chega na cidade de Gadara, primeiro indo do Mar da Galileia para lá. Então primeiro se passa nesse vale, túmulos dos dois lados, e chega à cidade de Gadara. Esse era um homem gadareno, ou gerazeno. Ele não morava mais na cidade, ele não tinha mais convívio social com ninguém. Por quê? O texto é impressionante. Ele era um homem que, sem dúvida, essa sua família, a sociedade, os habitantes de Gadara o queriam. Então eles tentavam de alguma maneira dominá-lo, subjugá-lo, o prendiam até mesmo com correntes, mas é dito que ele despedaçava as correntes. E ninguém podia subjugá-lo. Essa é uma nota importante no texto. Ninguém podia subjugá-lo. Você vai ver o mesmo texto narrado por Marcos. Então você deve ler os dois, Lucas 8 e Marcos 4, os relatos. Penso que é o capítulo 4 de Marcos, depois você confira. Leia os dois relatos. Ninguém podia subjugá-lo. Ele andava nu, ele dormia nos túmulos, entre os túmulos, e ele se cortava com pedras. E ele não falava. Então quando você lê o relato de Marcos, capítulo 4 mesmo, você vai ver que ele grunhia, é a expressão lá. Ele não falava, ele grunhia, como se fosse um corvo. É a expressão usada ali em Marcos. E também se aplica ao coachar, como que de um sapo. Deixa eu mostrar para você. Em Marcos capítulo 4.
Marcos 4. Marcos 5, irmãos, perdão. Marcos 5. Aí está. Marcos 5, verso 1. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, veio logo dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando. Aí está a palavra. Clamando. Talvez na sua tradução você tenha ainda uma outra palavra. Na língua original, proskuneu é a palavra no grego. Significa o seguinte: é como um cãozinho lambendo a mão do seu dono. O termo seguinte: quando de longe viu Jesus correndo, o adorou, exclamando com alta voz. Esse termo do verso 6, vamos corrigir aqui. Esse termo do verso 6, quando de longe viu Jesus correndo, o adorou. Está vendo esse termo adorou? Esse é o termo proskuneu. Significa prostrar-se aos pés de alguém. Prostrar-se, proskuneu, inclinar-se, prostrar-se, adorar. O termo clamando, que citei no verso 5, então corrija aí por favor, esse é o termo que significa como que o coacho de uma rã, ou grunhido de um corvo. Então esse homem não falava, esse homem grunhia, ou coachava, como um sapo. Ele estava possesso de um espírito imundo. Essa é a história. Agora, quando ele viu Jesus, de longe, ele foi ao encontro dele, e aí sim temos o termo, proskuneu, prostrou, adorou. Agora, para seguir com a história, esse homem estava completamente subjugado. Quando ele se aproxima de Jesus, leia o relato, ele vai dizer assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste para perder-nos? Né? Pergunta aqui: se esses espíritos imundos, eles não querem nada com o Senhor Jesus, e essa é a realidade, é claro, de todos eles sabem que é o Senhor Jesus, então por que esse homem foi em direção ao Senhor Jesus? Creio que só há uma explicação, meus amados irmãos. E é a seguinte: mesmo neste caso, desse endemoninhamento, a estrutura mais íntima do homem, ela não é arruinada. Se ela fosse arruinada, nenhum homem teria nenhuma condição de responder a Deus. Mas todos os homens são responsáveis diante de Deus. Então a estrutura mais íntima do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ainda clama e clamará sempre pelo Deus vivo. Então esse homem vai em direção ao Senhor Jesus. E aqui eu não queria separar as personalidades não, mas tente entender a história, porque não há outra explicação. Então esse homem viu o Senhor de longe e ele foi em direção ao Senhor. E quando ele chega perto, o que ele faz então, como citamos? Proskuneu. E essa atitude aí fala de um cãozinho, como que lambendo a mão do seu dono. Certa vez estivemos num sítio de um determinado irmão, casal, e eles criavam um cachorrinho lá muito interessante. Ele nunca tinha me visto, é uma cadelinha. Nunca tinha me visto. Eu sentei numa cadeira antes do almoço, coloquei a mão no braço assim da cadeira, a cadelinha veio, eu colocava o focinho debaixo da minha mão e fazia assim, para que eu fizesse carinho nela, né? E eu nem era o dono dela. E essa era a atitude normal dela para com seus donos. E esse é um dos sentidos, é o principal. Consulte essa palavra no original para você ver. Da palavra proskuneu. Por que estamos citando isso? Porque de alguma maneira, esse homem sabia quem era o seu dono. Embora ele estivesse destroçado dessa maneira que nós vemos aí. Ninguém podia subjugá-lo, cortando-se com pedras, dormindo nos sepulcros, fora da sociedade. Mas quando ele viu o Senhor, ele correu em direção a ele. E para terminar a história então,
o que acontece? Nosso Senhor expulsa esses demônios. Você conhece a história da manada de porcos? Você lembra quantos eram? 2.000 porcos. Esses demônios assumiram os corpos de 2.000 porcos. Quando foi perguntado, o Senhor perguntou o nome dele. Demônio não tem nome, meus irmãos. Então o Senhor perguntou para o homem: qual é o teu nome? Mas como ele então não falava, como nós vimos, então aquela resposta foi através dos demônios. Eles disseram: legião. Uma legião romana tem minimamente 2.000 homens e até 10.000 homens. Então eles disseram: legião, porque nós somos muitos. Então o Senhor expulsa aqueles demônios. E aí o relato de Lucas é tão lindo. É dito que ele foi encontrado vestido, porque antes ele andava nu. Ele foi encontrado em perfeito juízo, não é? Porque ele estava alucinado. Mas não apenas isso. Sabe o que Lucas 8 registra? Assentado aos pés de Jesus. Devoção. Pés. Assentado aos pés de Jesus. E os criadores de porcos disseram para Jesus: vai embora daqui. Você já nos deu muito prejuízo. 2.000 porcos perdidos por causa de você. Tome o teu barco e vai embora. E um endemoniado, o que for endemoniado, disse assim: eu quero estar com você. E queria entrar no barco com Jesus. E o Senhor disse assim: não, volta para a tua casa. Ele certamente não sabia o que era isso por muito tempo. Volta para a tua casa e dize aos teus o que Deus tem feito por ti. Como se chama isso? Testemunho. Devoção, assentado aos pés do Senhor Jesus. E testemunho. Como é que nosso Senhor constitui as suas testemunhas? Assim. Quem éramos nós, naturalmente falando? Essa história tem muito a ver com esse endemoniado. Naturalmente falando, quem podia nos subjugar? Hein? Alguém podia subjugar você? Ninguém. Mas então, nós também o vimos. E também pela sua graça, fomos ao seu encontro. E também pela sua graça, nos dobramos aos seus pés. E também Ele nos vestiu. E também nos deu perfeito juízo. Também abriu nossos olhos. Também abriu nossa língua. Também nos fez assentar aos seus pés. E também disse para nós: dize aos seus o que Ele tem feito por ti. Devoção. Então, meus amados irmãos, o fundamento do testemunho é a devoção. Marcos, para concluirmos, Marcos é o evangelho do servo, você sabe. Então, você vai ver as ênfases no evangelho de Marcos sobre as mãos do Senhor Jesus. Os olhos do servo estão atentos às mãos dos seus senhores. Mãos fala de obra, serviço. Mas o evangelho de Lucas é o evangelho do homem segundo o coração de Deus. O homem perfeito. Então a ênfase de Lucas não está nas mãos do Senhor. A ênfase de Lucas está nos pés do Senhor. Só no texto de Lucas 7 que nós lemos, sobre a mulher chamada pecadora, você tem, só naquele pequeno texto, de 36 a 50, 7 vezes a menção dos pés do Senhor Jesus. Só naquele texto. 7 vezes. Porque Lucas enfatiza os pés dele. E as pessoas que prostraram-se e assentaram-se e beijaram os seus pés. Devoção. Senhor, então, continue falando ao nosso coração, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez,
entregamos a Ti as Tuas palavras, tão agradecidos, porque a Tua história conosco é a mesma história. Nosso destino seria o mesmo destino. Mas obrigado porque o Senhor foi visto por nós, se mostrou. E obrigado porque, por Tua graça também, nós podemos correr ao Teu encontro. Obrigado porque o Senhor nos salvou, libertou, purificou. E obrigado, sobretudo, porque tem nos ensinado o que significa assentarmos aos Teus pés. Guarda-nos aí, Senhor, nessa posição tão alta, privilegiada, para que nós não nos desviemos de Ti, não viremos as costas para Ti. Nós devemos tudo a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a responder-te com o mesmo amor com o qual o Senhor tem nos amado. Assim nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.